Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu amo essa igreja, amo essa casa. Pena que a gente está um pouquinho distante, né? A gente está lá no sul do Brasil, vocês estão aqui, mas nós sabemos que tem o amor de Deus que nos aproxima. É sempre uma honra poder estar aqui. Amo essa igreja, amo essa casa, amo os pastores. São amigos especiais nossos. Louvamos a Deus também porque Deus tem feito grandes coisas lá em Guarapuava e vocês são parte disso. O ano passado nós tivemos uma direção de Deus que vai completar um ano agora, de nós cuidarmos de refugiados. Recebemos 5 famílias do Afeganistão e 11 famílias da Ucrânia. Dentro dessas 16 famílias que ficaram lá em Guarapuava, você sabe o quanto que custa para sustentar a sua família, né? Então você faça a conta disso vezes 16. E nós tomamos uma decisão como igreja, entendendo as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. Falamos, nós vamos tomar uma decisão e nós vamos cuidar dessas pessoas. Tudo começou quando a minha esposa, nós estávamos na sala de casa e ela começou, lembra os afegãos saindo do Afeganistão, se abraçando no avião, e alguns caíram quando o avião decolou. Vocês lembram daquela reportagem, daquela cena? Aquele dia nós estávamos na sala de casa, e deixa eu dizer algo para os irmãos. Às vezes a gente não tem a dimensão, mas Deus está nos ouvindo sempre. Amém? E quando nós estávamos vendo aquela imagem daqueles afegãos subindo na asa do avião, se abraçando, tentando fugir do país, minha esposa virou para mim e falou assim: Eclis, tragam todos para cá. Tragam essas crianças para cá. Lembro que eles pegavam as crianças e jogavam por cima da grade para os soldados americanos. Vocês lembram daquilo? Quando nós estávamos assistindo aquilo, a Vivi falou para mim: Eclis, vamos trazer essas crianças para cá. Vamos cuidar delas, vamos fazer alguma coisa. Eu falei: amor, eu não sei como. Estão lá no Afeganistão, mas se Deus quiser fazer isso através de nós, eu digo sim. E isso aconteceu, acho que foi outubro, novembro de 2021. Em outubro, em novembro eu consegui um contato com um pastor, o bispo JB, lá de Brasília, e fiquei sabendo que ele estava trazendo refugiados do Afeganistão. E começamos o processo para receber essas famílias lá em Guarapuava. Para eu resumir a história, porque a gente tem muita coisa para fazer e profetizar hoje, né? Quando chegou em março e eu fui para buscar essas famílias, de fevereiro para março, fui para buscar essas famílias em Brasília, 5 famílias do Afeganistão que tinham chego e queriam ficar lá em Guarapuava. Eu recebi a mensagem do Elias Dantas dizendo: Eclis, eu preciso que vocês cuidem de ucraniano, que a gente não imaginava isso. Eu falei: mas já que quem recebe 5, recebe 10, quem recebe 10, recebe 20. Onde come 20, come 30. Onde come 30, come 40. Para resumir, nós recebemos 55 pessoas lá em Guarapuava. Ucranianos, afegãos, e a igreja ficou cuidando deles, está cuidando até agora. Os afegãos já foram para outros lugares, alguns ucranianos ainda estão em Guarapuava, e afegãos também. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque o projeto de refugiados que a igreja de Guarapuava, junto com muitas igrejas, e vocês estão inseridos nisso, ele foi referência para o mundo todo. Não tem nenhuma organização que cuide como a igreja cuida. Não tem nenhuma organização que ame como a igreja ama. Não tem nenhum governo que faça o que a igreja faz. A igreja é imparável, queridos. A igreja é imparável. E aí, vejam só. A igreja em Guarapuava, junto com outras igrejas, vocês fizeram um jantar italiano aqui, mandaram ofertas para nós lá, foi muito importante. Vou dizer aos irmãos, foi num momento tão importante que vocês não imaginam o quanto que foi tão importante. Sabe por quê? Porque nos primeiros meses ainda tinha muita mídia, muita gente falando. Quando vocês mandaram a oferta de vocês da igreja aqui, quase ninguém estava mandando oferta mais. Então foi no tempo devido, foi profética a oferta de vocês, e eu quero agradecer. Mas só para vocês terem uma ideia do desafio e o que aconteceu lá em Guarapuava, nós temos uma igreja na Inglaterra.
A igreja que nós temos lá, por causa da igreja, nós temos as informações do governo lá da Inglaterra, do rei, né? Só para vocês terem uma base, a Inglaterra, que é um dos países mais prósperos do mundo, ela abriu somente para 100 refugiados entrarem no país. 100 pessoas somente. Isso, o Reino Unido. Lógico que entram muito mais, mas os outros são ilegais. Vocês entendem? Tipo assim, os que tiveram autorização para entrar no Reino Unido foram 100 pessoas. Só a igreja lá em Guarapuava estava cuidando de 55. Vocês têm a noção disso? Porque é muito difícil o trabalho, o processo. Mas como resultado disso, o embaixador ucraniano, ele foi lá em Guarapuava, junto com o embaixador americano, o embaixador de todo o Reino Unido, a embaixadora canadense e o embaixador da União Europeia. 5 embaixadores foram no púlpito da igreja para agradecer à igreja o que a igreja estava fazendo pelos refugiados. Saiu, queridos, em todas as redes de canais de televisão, CNN, Al Jazeera, maior TV do mundo árabe, DW da Alemanha, Le Figaro da França, Wall Street Journal, CNN Internacional. Olha, foi gente lá em Guarapuava que eu não sei de onde que surgiu. Mas uma coisa eu sei, todo mundo chegava lá e agradecia o que a igreja estava fazendo por essas pessoas. E eu não podia começar a minha palavra sem agradecer a igreja aqui. Não foi a igreja de Guarapuava, foi a igreja do Senhor Jesus, que está reunida lá em Guarapuava, que está reunida aqui em Cacoal, que está reunida lá em Araçatuba, que nos ajudou, que está reunida em Londrina e nos ajudou, que está reunida em Curitiba e nos ajudou. Uma igreja sozinha, local, não ia conseguir fazer tudo isso, mas foi a tua sensibilidade. Eu quero agradecer de todo o coração, vocês foram instrumentos de Deus. Eu termino, pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu termino esse agradecimento com o que a diplomata americana nos disse. Passamos uma semana reunido com 2 coronéis americanos, com toda a equipe de segurança da embaixada, porque o embaixador ia chegar. Para vocês terem uma base, meus irmãos, os veículos blindados deles vieram de avião até Curitiba, para depois o veículo blindado descer até Guarapuava, né, dirigindo até Guarapuava, para os embaixadores entrarem. Quando a gente fala que a gente é embaixador do reino, a gente não tem noção do que é ser um embaixador. E ali eu vi, eu não sou embaixador de país natural nenhum, mas eu tenho uma pátria celestial, que a Bíblia diz que eu sou embaixador. E eu fiquei na reunião com o embaixador de vários países, e eu estava ali na mesa com eles, ministrando Jesus para eles. Quando terminou a reunião, a diplomata americana chegou para mim, porque, como eu disse, nós ficamos reunidos com eles a semana inteira. Sabe o que é os caras avaliando todas as salas da igreja para ver se não tinha bomba? Tive que passar o nome de toda a equipe de funcionários da igreja para eles investigarem, para ver se não tinha terrorista no meio. E fizeram todo, né, pente fino em cada um. Eu falei, é bom que se tiver algum a gente já descobre, né? Mas graças a Deus não tinha nenhum. Mas aí, queridos, no final da reunião, os embaixadores fizeram acordos entre eles, do púlpito da igreja, sobre a questão da guerra. No final da reunião, a diplomata chegou para mim e falou assim, pastor Weckles, o senhor não tem noção do que aconteceu hoje aqui na sua igreja. Eu falei, eu não tenho mesmo. Ela falou assim, eu trabalho na embaixada americana há mais de 20 anos. Ela falou, eu nunca vi uma reunião com 5 embaixadores no mesmo lugar, numa igreja, no interior, e sem ser um evento especial. Ela falou, nunca vi acontecer isso. Porque Deus, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde quiser. Por mais que essas pessoas entendam e tenham autoridade, existe uma autoridade maior. E é Deus que comanda todas as coisas. Deus continua no controle, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Queridos, eu também estou feliz de estar aqui, sabendo que os céus estão abertos sobre vocês. Eu vou dizer, tem lugares que às vezes a gente vai e você precisa de todo um esforço, né, espiritual, fazendo declarações proféticas para que os céus se abram, porque a gente chega e sente que o céu está fechado. Graças a Deus o céu está aberto aqui. Se céus estão abertos, todas as vezes que os céus se abriram na Bíblia, a Bíblia fala sobre anjos subindo e descendo, não é?
A escada de Jacó, vocês lembram? Toda vez que tem céus abertos, tem Deus falando. Quando os céus se abriram, Deus olha para Jesus e diz: este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Quando tem céus abertos, tem chuva de bênção. Deixa eu te dizer, numa conferência profética, qualquer coisa pode acontecer. Dentro disso eu quero te incentivar também que tudo aquilo que Deus falar no teu coração, faça. Então esquece da pessoa que está do seu lado e somente se concentra no Senhor, porque numa conferência profética tudo pode acontecer. E tudo que acontece tem um sentido profético. Então não é somente emoção, não é somente uma pessoa mais exaltada do que outra, não. São direções que o Senhor traz. Mas à medida que você se dispõe em obedecer aquilo que Ele está trazendo no teu coração, as coisas começam a acontecer. Como a pastora Sibeli já falou, não tem expectativa em homem nenhum aqui, tem expectativa no Filho do homem, Jesus Cristo, que está aqui. A Bíblia diz que Ele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estará. A Bíblia também diz que Ele anda por toda parte fazendo bem, ou seja, quando Ele está, Ele começa a caminhar com poder e tudo pode acontecer. O Jesus é o maior profeta. Moisés era considerado o maior profeta. Deus fala a respeito de Moisés. Com todos os outros eu falo, mas Moisés é o único que eu falo face a face. O que Moisés fala? Vai se levantar um dia um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Ou seja, se Moisés era o grande profeta, ele está dizendo: virá após mim um que vocês devem ouvir. Quando vem um homem chamado João Batista, a Bíblia fala que ele já é maior. Concordam? Mas quando chegam para João Batista e perguntam: é você o profeta que Moisés estava falando? Ele diz: não, eu não sou o profeta, eu sou somente uma voz. E ele prepara o caminho para o grande profeta. Quem é o grande profeta? Jesus Cristo. O grande profeta está aqui, Jesus Cristo está aqui. Ele revela os corações, Ele está no nosso meio, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Quando nós olhamos nos olhos dele, os seus olhos são como chamas de fogo, e aí quando nós olhamos nos olhos dele, nós também somos incendiados. Ele é a razão de estarmos aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o majestoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o manso e humilde de coração, e vinde até ele todos aqueles que têm fome e sede. Jesus está aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Ele continua libertando os cativos, Ele continua curando os enfermos, Ele continua ressuscitando os mortos. Ele tem todo o poder. Por isso eu te digo, meu irmão, se você está aqui, foque nele. Alguns profetas muitas vezes tentam ter as mesmas atitudes dos profetas do Velho Testamento, mas o maior exemplo de profeta é Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Ele é nosso maior exemplo. Então, se queremos profetizar como Ele profetiza. Queremos viver como Ele vive. Queremos ser como Ele é. E queremos aprender, sim, com momentos proféticos da palavra de Deus. Mas nós nunca podemos perder a referência que o maior profeta é Jesus Cristo. E a maior obra profética que pode acontecer na sua vida, meu irmão, não é eu profetizar um bem que você vai ganhar, e isso pode acontecer, não é eu trazer uma revelação na sua vida, mas o maior objetivo de uma conferência profética é nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Amém? E por isso, às vezes, em uma conferência profética, corações são revelados, e o que é revelado? Às vezes aquilo que ainda não parece com Jesus e precisa se tornar semelhante a Ele. O meu desejo para essa conferência profética é que você se torne mais parecido com Jesus, que você como marido, você se torne mais parecido com Jesus, que você como esposa, você se torne mais parecido com Jesus, que você como filho se torne mais parecido com Jesus, e que a palavra profética ela venha para te conduzir para o caminho do Cristo. A Bíblia diz que se nós nos desviarmos para a direita ou a esquerda, nós ouviremos uma voz atrás de nós. É essa voz profética que diz: este é o caminho, andai por ele. Que você possa sair desses dias aqui, hoje e amanhã, mais parecido com Jesus.
Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é igual a Jesus. Queridos, eu quero falar essa noite sobre encontros proféticos. Abra comigo em 1 Samuel. Tudo isso era só uma introdução que não tinha nada a ver com a palavra, né? Conversa de refugiado e tudo mais. Mas o que importa é que nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 9. É um texto bem extenso. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu preciso somente contar a história para vocês. A Bíblia fala de um homem chamado Saul, filho de Quis, que era um homem rico em Israel. Então era o filho de um riquinho, Saul. A Bíblia diz que era um homem com muitos bens. E que chega um momento que ele perdeu as suas jumentas. E Saul, então, ele sai atrás com o seu servo. Então era uma família de posse. Sai atrás das jumentas perdidas do seu pai. E ele procura, e quando ele já não tem mais condições de encontrar naturalmente, ele está passando por um lugar aonde existia a cidade de Ramá, a cidade do profeta Samuel. E o servo diz: existe um homem nessa cidade que pode nos mostrar o caminho, que pode mostrar onde as jumentas estão. Dentro disso, eles vão até o profeta, chamado de vidente na época, para ouvir onde as jumentas estavam. Mas Saul não imaginava o que tinha reservado para ele. Com essa história que eu te aconselho, né, por causa do nosso tempo, eu não vou ler todo o capítulo, nós vamos ler somente alguns versículos, mas eu aconselho que você estude na casa, porque ela vai nos conduzir entre hoje e amanhã para aquilo que eu creio que Deus quer derramar sobre nós. Alguns talvez vieram para essa conferência em torno de uma resposta para algo natural, mas deixa eu te dizer, Deus vai te mostrar muito mais do que isso. Deus tem um propósito espiritual para você. Enquanto eu orava por esses dias aqui, eu senti pessoas sendo reconduzidas ao ministério. Eu senti pessoas que precisam retornar ao seu chamado, ao seu propósito. E talvez você veja aqui essa noite em busca de uma resposta natural, como achar uma jumenta. Mas o que você vai encontrar é propósito para a sua vida. O que você vai encontrar é Deus te chamando para algo maior. Então o versículo 1 diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos seus servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, aonde existe Ramá, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, porque meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz, acontece. Repita comigo: tudo o que ele diz, acontece. Diga mais uma vez: tudo o que ele diz, acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte qual caminho seguir. Então, queridos, como eu estava mencionando já para vocês, a Bíblia fala de um momento que um homem rico, ele perde as suas jumentas. É importante entender que as jumentas, com certeza, era uma das principais forças para o trabalho que precisava ser exercido todos os dias. Com certeza as jumentas eram importantes, concordam, para os negócios do pai de Saul. E a verdade é que tinha um homem, um jovem, que tinha um pai rico.
E que de repente, quando algo acontece nos negócios do pai, ele foi chamado para tentar resolver. Filho vai e acha as jumentas, porque nós precisamos dela. E ele vai passando por vários lugares, por vários distritos, e bem na verdade, a única coisa que ele tinha em mente era encontrar as jumentas. Ele estava no seu dia a dia, com as coisas naturais, com as preocupações naturais, as preocupações do dia a dia. Mas Saul não sabia que Deus tinha algo reservado para ele. Deixa eu dizer algo aos irmãos, às vezes nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Cada um preocupado com as coisas do nosso dia a dia. Você talvez tenha lá o seu salão, talvez você tenha a sua escola, talvez você tenha a sua universidade, talvez você tenha a sua loja, talvez você tenha a sua empresa. Todos nós temos as nossas coisas do nosso dia a dia. E muitas vezes nós nos achegamos, a Deus quando nós não conseguimos mais resolver as coisas do nosso dia a dia. A verdade é que tem pessoas que enquanto elas conseguem resolver pela sua própria força as coisas do dia a dia, elas nem procuram a Deus. Mas vocês já repararam o quanto que quando o negócio aperta, ou uma crise vem, ou uma pandemia vem, ou outras coisas acontecem, quando as jumentas se perdem, as pessoas têm a tendência de voltar a buscar Deus. Não é assim? Concordo com isso? Às vezes a pessoa está desempregada, aí ela ora muito, e eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Mas depois que ela arranja um emprego, ela nunca mais vem na igreja, para de orar. Tem pessoas que Deus não pode prosperar, porque se Deus prosperar, a pessoa abandona o evangelho. Não é assim? E a verdade é que Saul, ele estava atrás de resolver um problema natural, do seu dia a dia. Algum dos servos do pai não cuidou das jumentas e sobrou para ele a situação para resolver. Ele tinha que procurar, ele tinha que resolver. E infelizmente, geralmente o nosso dia a dia é sempre estar correndo atrás de resolver os nossos problemas que temos das coisas naturais. E vamos ser bem sinceros, no nosso Brasil, com tanta divisão política, com tanta crise, tem um monte de jumento que está perdido. E tem um monte de gente que está preocupado. E já não sabe mais o que fazer. Principalmente com as últimas eleições que tivemos, tem gente que está comemorando, tem gente que está desesperado. Tem gente que está dizendo que vai comer picanha, tem gente que está fugindo do país. Mas a verdade é que o nosso foco tem a tendência somente de ficar nas coisas naturais. Mas deixa eu te dizer, quando você se encontra com um profeta, o profeta ele te mostra o caminho, te tira das coisas dessa terra e te conecta com o céu. E eu vim aqui como profeta do Deus Altíssimo para conectar algumas pessoas que talvez os teus olhos nesses dias somente estão atrás de coisas naturais. E deixa eu te dizer, Deus tem algo muito maior para você. Deus vai te conectar com o céu. No meio de tudo isso, Saul, com todas as suas forças, procura as jumentas. Procura e passa por vários lugares. E quando ele não tem mais como resolver com a sua própria força, ele ouve o servo dizendo: estamos passando por uma cidade. Estamos passando pelo distrito de Zuf. E é no distrito de Zuf que tem a cidade de Ramá. Na cidade de Ramá tem um profeta. O grande profeta, não era qualquer profeta. Na minha prateleira de profeta, Samuel está ali, com Moisés. Porque a Bíblia fala a respeito de Samuel, esse versículo 6 é maravilhoso. Diz que Samuel era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era íntegro, muito honrado e respeitado. E presta atenção nisso. Tudo que ele falava, acontecia. Você tem noção disso? Imagina você ser conhecido dessa forma, aquele ali é um homem de Deus, que tudo que esse homem fala, acontece. Gente, isso é top ou não é? Vamos ser bem sinceros, tem profeta assim, mas tem profeta assim, né?
Tem profeta assim, que é um nível, mas tem profeta, e Samuel, ele está na prateleira de cima, concordam? Veja tudo que Samuel fez. Samuel, Elias, os caras estão na prateleira de cima. Eliseu, Moisés, tudo aqui, ó. Agora a Bíblia diz que quando estavam passando pela cidade com um problema natural, eles falaram: tem alguém nessa cidade que é diferenciado. Tem um cara aqui que pode resolver nosso problema. E é tão interessante como Deus usa os servos, né, para falar. Como falou a serva de Naamã, dizendo assim: se pedisse algo difícil, você não ia fazer? Então, meu irmão, quando estamos passando por lugares proféticos, nós temos que ter a sensibilidade e a obediência para realmente se render a coisas pequenas. O que o servo disse? Tem nessa cidade um homem. É um homem honrado. Honra fala de integridade. Integridade fala de ser inteiro, uma pessoa que não tem o coração dividido com outras coisas. É tão interessante que o lugar onde a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento, a Bíblia diz que era uma arca de madeira coberta com ouro, madeira simbolizando o homem, o ouro simbolizando a glória de Deus. Tinha a tampa do propiciatório, que era uma peça inteira. Integridade. Tinha 2 querubins sobre a tampa, um de frente para o outro. E a Bíblia diz, Deus diz: ali virei a ti e ali falarei contigo. É nessa humanidade revestida pela glória que realmente faz do homem um ser inteiro, santo. E a partir dessa santidade da tampa, ele pode olhar para o outro em santidade, em comunhão, em unidade. Nesse ambiente a Bíblia diz: ali virei a ti e falarei contigo. Muitos buscam palavras proféticas, mas poucos buscam caráter, honra e integridade. E talvez a coisa mais profética que o nosso Deus pode fazer na igreja brasileira hoje é fazer a igreja ser mais honrada, mais íntegra, pessoas que o seu sim é sim, o seu não é não. Precisamos voltar, queridos, a uma época que nós já vivemos, aonde fazer negócio com crente era certeza de pagamento. O que falam quando passam aqui por Cacoal? Você está entendendo? Será que vão poder falar, e eu tenho certeza, porque eu conheço essa casa e conheço os pastores, vão poder dizer: lá em Cacoal tem uma igreja de Deus, que são homens e mulheres honrados, respeitados e íntegros, e tudo que eles falam acontece. O sim deles é sim, o não deles é não. Se eles no início do casamento falaram: eu vou viver com você até que a morte nos separe, o sim é sim, o não é não. Amém? E isso é a coisa mais profética que Deus pode fazer nas nossas vidas. E o que mexe comigo a respeito de Samuel, a Bíblia diz que ele era honrado, e o profeta precisa ter honra. Só que é tão interessante que muitos profetas exigem a honra. Vocês têm que fazer algo comigo. Mas deixa eu te dizer, se você precisa exigir honra, é sinal que você já é desonrado há muito tempo. Se você precisa gritar para ter autoridade, é sinal que você já não tem autoridade há muito tempo. Não é assim na nossa casa com os nossos filhos? Samuel não pediu nada disso, mas quando passaram pela cidade do profeta, falaram: aqui tem uma pessoa, que possamos ser como Samuel, que as pessoas vão olhar e vão dizer: lá em Cacoal tem uma igreja, tem um povo, tem um homem de Deus lá, tem uma mulher de Deus lá, tudo que eles falam acontece. E aí sabe o que é interessante? O servo diz para Saul: vamos até ele, e ele vai nos mostrar o caminho. Ninguém quer saber qual é o caminho se a pessoa que vai mostrar o caminho não é íntegra. Se a pessoa que vai mostrar o caminho é daquelas assim que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A verdade é que nossos atos falam tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que nós dizemos.
E o que é falado a respeito de Samuel? Vamos até esse homem íntegro, para que ele nos mostre o caminho. Deixa eu dizer, sobre essa igreja, Deus vai levantar essa casa para mostrar o caminho para muitas pessoas aqui nesse estado. Deus vai dar um crescimento para vocês em um tempo devido, que eu tenho certeza que pessoas de toda a região, pessoas virão de longe para ver o que está acontecendo aqui. Mas o que vai levar vocês para esse nível é vocês continuarem andando no nível de honra, de integridade. Por isso, talvez vai chegar momentos da vida da igreja que vocês vão precisar, como pastores, tomarem decisões firmes aqui, para que permaneça sempre a honra e a integridade da casa. O alcance dessa casa se dará por causa da honra e da integridade pela qual vocês serão conhecidos. Deus tem grandes coisas, uma grande colheita para fazer a partir dessa casa. E eu entendo que essa conferência profética, ela vai estabelecer algumas bases, algumas colunas para que vocês possam construir em cima disso. Mas guardem isso, é a primeira palavra que eu quero trazer com convicção. Muitos chegarão aqui para dizer, me mostre o caminho. Pode escrever isso, muitos chegarão aqui dizendo, me mostra o caminho. O que o servo disse para Saul? Vamos até o profeta. Vamos até o profeta porque vai que ele nos mostra o caminho. Veja só que interessante, versículo 7. Saul disse a seu servo, mas se nós formos até o profeta, o que nós poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo respondeu, tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. É interessante que existia uma cultura em Israel na época. Se você ia até um profeta, você honrava o profeta. Sabe o que é interessante disso, queridos? Não é necessariamente o presente. O que está por trás, guarda isso. A unção que eu honro, eu atraio para mim. Amém? Quando eu vejo uma pessoa se movendo em Deus, e o meu coração é o coração como de Mical, que viu Davi se expondo diante do Senhor, se rendendo, se entregando, e eu não honro aquela unção, a Bíblia diz que ela se tornou infrutífera. Muitas pessoas estão infrutíferas na igreja, porque quando vem uma pessoa se deleitando, se entregando, realmente se lançando diante do Senhor, elas julgam no seu coração. Quando eu julgo o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, eu desonro aquela unção, eu desonro o que Deus está fazendo, a minha vida se torna infrutífera. Entenderam o princípio? Mas quando eu honro o que Deus está fazendo, não é a questão do homem em si, mas é aquilo que a pessoa carrega. Quando eu honro o que a pessoa carrega, aquela unção é atraída para mim. Estão entendendo o princípio? E por isso que Saul na hora ele pergunta, como que eu vou honrar? Que presente que eu vou dar para o profeta? Por quê? Porque eu sei que se eu honrar, isso vai trazer bênção sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? E aí, sabe qual às vezes é a nossa maior dificuldade? E eles não me pediram para falar isso. A gente tem mania de honrar quem vem de fora, mas não honra o profeta que está todo dia aqui. Deixa eu te falar alguma coisa, se alguém da sua família morrer, você pode ligar para mim lá em Guarapuava, eu não vou vir aqui para fazer o velório. Você pode ligar para qualquer pastor da internet, ele nunca vai vir aqui. Mas se ligar para o teu pastor, ele vai estar lá com você. E aí às vezes a gente tem a mania de honrar o de fora. Mas bem na verdade, quando a gente aprende a honrar os da casa, a unção que está sobre eles se manifesta também sobre você. Do mesmo jeito, quando eu começo a questionar os líderes da casa, eu me torno infrutífero. E essa palavra é profética para alguns aqui. Uma vez eu participei de uma reunião,
Eu vou pregar e contar experiências para vocês, tá bom? E depois nós vamos orar junto, pode ser? Uma vez eu participei de uma reunião, e eu estava, o pastor Luciano, ainda era o meu pastor na época, até hoje, na verdade. Sempre estamos, todo mês eu sento com ele ministra a minha vida. Só que ele estava em Guarapuava ainda, era pastor local lá. E chegou um profeta na cidade, mas era o profeta, porque como eu falei, tem profeta, mas tem o profeta. Tem aquele que é top, e eu não sei se vocês usam isso aqui, mas lá no Paraná a gente diz, quando a pessoa não é tão top, a gente diz, isso aí é orelha seca. Tá? Não sei qual é o termo que vocês usam aqui. E eu sempre como profeta, porque eu caminhei no meio de grandes profetas, e eu sempre me senti o orelha seca. Porque eu dizia assim, veja como é que Deus usa o Luciano, gente do céu. Você tem noção? Eu ia para a casa do Luciano, o Luciano pegava o papelzinho para começar a me ensinar a pregar. E eu tinha que pregar na frente dele, e eu tremia para pregar na frente dele. Porque não é fácil, gente. É terrível, na verdade. E aí eu sempre me enchia ali aquele profetinha, entendeu? E tinha os profetas. Tem o profeta que diz assim, Deus vai mudar a estação da tua vida. Profeta, vale a pena? Vale. Mas tem o profeta que revela o CPF. É diferente. E eu lembro que eu estava numa fase da minha vida dizendo assim, Deus, eu preciso ser o profeta. E não, até na Bíblia tem profeta maior, profeta menor. E eu dizia assim, Deus, eu queria que o Senhor me usasse mais. E o Luciano, nas viagens dele, ele achou um profeta, que eu não sei nem de onde que surgiu. E o cara foi para uma reunião de líderes, lá em Guarapuava, uma reunião de quarta-feira. Reunião de líderes. E a gente estava no meio da reunião, chegou o profeta. Gente, quando o pastor Luciano passou o microfone para o cara, escuta só. O pastor Luciano passou o microfone para o cara pegou o microfone. Sabe quando não faz nem a parte da educação, assim, que a igreja, que legal, está aqui. O cara só falou assim, você lá atrás. Apontou para um cara, o cara levantou. Eu falei, meu Deus, o homem já começou rasgando. Aí ele virou para o cara e falou assim, você, quarta-feira passada, uma semana, 15h, você sentiu uma dor no peito, não sentiu? O cara começou a chorar. Deus manda eu te dizer que era um infarto. Deus ia te levar quarta-feira, 15h. Porque você está falando mal da liderança dessa igreja. Eu pensei agora, se o cara não infartou, agora ele infarta. E eu era ministro de louvor na época, e eu com meu violãozinho assim, Falou, Deus não te levou, mas Deus está permitindo que você se arrependa. Volte a honrar a unção que tem sobre essa casa. Senão na próxima Deus vai te levar. Assim, gente, começou. Eu olhei aquilo, comecei a chorar em cima do meu violão. Eu falei, isso aqui é profeta. Não é o que a gente vê por aí. E aí, gente, o cara começou a profetizar sobre um monte de gente. E eu saí tão cheio daquele culto, tão cheio. Não sei se eu contei essa experiência que já contei, não. Saí tão cheio, gente, daquele culto que eu falei, Deus, o Senhor podia me usar mais, de um jeito assim mais top. E aí, gente, a gente foi para um restaurante. Estava o profeta maior. Estava o Luciano, estava o Luizinho, não sei se você conhece o Luizinho, que hoje está no Canadá, era o nosso pastor lá também. Só gente top. Aí tinha uma coluna no meio. Você já foi para o restaurante com alguém, que eles deixam uma coluna dividindo os convidados? E aí depois da coluna estavam os profetas menores. Eu, minha esposa e minha sogra. Mas minha sogra, 25 anos de círculo de oração da Assembleia. Aí com isso eu já te digo como é que é poderosa minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Se a Viviane chega para mim e diz assim, Weclis, ajuda a lavar a louça. Minha sogra diz, não mexe com ungido. Gente do céu, você tem noção disso? Minha sogra é top demais. Mulher de Deus. Sogra que eu pedi para Deus. Aí o que acontece? Então estamos ali. E eu com meu coração queimando, dizendo, Deus, por que o Senhor não me usa igual esse homem? Por que eu não posso profetizar também? E eu achava, gente, que parecia que Deus escolhia alguns. Dizer, esse aqui eu vou usar, e esse eu vou dar 100% da unção para ele, 100% do Espírito. Esse aqui 50%, esse aqui 10%, esse aqui 5%, esse aqui 1%, esse aqui nem vai profetizar.
E eu pensava que era uma escolha de Deus. E engano meu. Guarde isso. Deus quer que todos profetizem. A questão é que tem pessoas que se rendem ao processo e tem aqueles que nunca se renderão. Deus, Ele liberou o Espírito. E o próprio Jesus disse que Ele não dá o seu Espírito por medida. Você tem noção do que é isso? Então não significa que eu tenho 10%, mas o pastor Alessandro tem 100%. E aí você tem 50%, o outro tem 10%. O que acabou de converter tem só 5%. Não, a Bíblia diz que Ele não dá o seu Espírito por medida. Ou seja, quando eu recebo o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, 100% do Espírito Santo habita dentro de mim. Se 100% do Espírito habita em você, então você pode profetizar, meu irmão. Está entendendo? Aí vou continuar a história. Aí eu ali orando, os profetas maiores conversando lá, a coluna me impedindo de ver eles. E eu falei, Deus, o Senhor podia me usar. E Ele falou, eu te uso. Aí Ele falou, levanta aí, profetiza no restaurante. Restaurante cheio, meus irmãos, cheio. E eu falei, como assim, Deus? Ele falou, levanta. Do lado da nossa mesa, era época de campanha, de eleição. Do lado da nossa mesa tinha um candidato a prefeito, que eu conhecia ele. E eu sabia que ele era ruim, e ruim mesmo. E eu sabia que ele não ia ganhar. E eu tinha visto a pesquisa, ele tinha 3% da intenção de voto. Sabe aquele que entra para atrapalhar os outros? Era ele. E ele estava com toda a comitiva dele. E aí Deus falou assim para mim, levanta e profetiza que ele vai ser o prefeito. Eu falei, Deus, daí não dá. Eu falei, Deus, eu conheço, eu nasci aqui, Deus. Eu sei que esse homem não vai conseguir nunca. E aí Deus falou, profetiza. E aí, meus irmãos, eu caí na besteira de falar para minha sogra. Falei, sogra, Deus está falando comigo. Em resumo, ela virou para mim e falou assim, se Deus falou, obedeça. Não teve nem muito. Quando eu vi, meus irmãos, eu estava em pé no restaurante, falei, eu quero atenção de todo mundo aí. Era um rodízio de pizza, restaurante cheio. Quero atenção de todo mundo. Todo mundo parou e falou, meu Deus, um louco. E aí eu falei, o negócio é o seguinte, você vai ser o próximo prefeito da cidade. O cara ficou olhando, se assustou. Deus vai te colocar lá. Tudo que você falar, tudo que você fizer lá, Deus vai te pedir conta. É Deus que está te colocando naquele lugar. Mas tudo que você fizer dentro daquela prefeitura, Deus vai prestar conta com você. O cara ficou branco assim, ó. E aí, gente, daí já que eu estava, então sabe aquele negócio, já que está, então que vá? Aí, meu irmão, aí eu já falei, Deus, o que o senhor tem mais? Aí veio o garçom estava com 2 pizzas na mão, porque era rodízio, aquele negócio todo. Quando o garçom saiu dentro da cozinha, eu falei, e você? Deus tem algo para você também. Se você não recebeu hoje o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, isso está acontecendo na tua vida. Meus irmãos, minha perna tremia. Minha perna tremia mais que vara verde. Eu falei tanta coisa aquela noite que eu não sei. Sabe por que eu sei? Porque depois o pastor Luciano e o pastor Luizinho me contaram o que eu fiz. Porque chegou uma hora, meu irmão, que eu comecei a profetizar para todo mundo. Foi um culto naquele restaurante. E aí sabe o que o profeta maior falou? Fiquei indignado, gente do céu. O profeta do infarto, sabe o que o profeta do infarto falou? Ele virou e falou assim, se os filhos de Deus não clamam, as pedras clamam. Então assim, eu querendo ser um profeta top, fui promovido a profeta pedra. E deixa eu dizer algo para os irmãos, nunca fiz tanta campanha para um candidato depois disso. Igual não, estou brincando. Deixa eu dizer, realmente teve uma mudança na eleição. Deus colocou esse homem como prefeito. Ele me chamou, recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Ganhei ele para Jesus. Foi durante anos na nossa igreja. Teve um câncer depois. Fiz um jejum de 21 dias, colocando ele em oração. No final dos 21 dias, Deus curou esse homem do câncer. Esse homem tem um grande propósito em Deus.
porém ainda fica titubeando às vezes entre dois pensamentos. Mas deixa eu te dizer, aquele desejo daquele culto de dizer Deus me usa, e a gente estava no meio de uma situação natural, comendo uma pizza, mas foi naquele momento que Deus usou. Sabe, tem momentos que a gente precisa de encontros proféticos. O teu olhar daquele homem se mover, por mais que ele me chamou de pedra depois, eu já perdoei ele, fez algo mexer em mim. Mas às vezes a gente olha para nós mesmos e faz como Saul: eu sou o menor da família, eu não tenho condições. Você vai ver que Saul, ele chegou até a se esconder atrás das próprias bagagens depois, quando Deus queria colocar ele no lugar. Deixa eu dizer para alguém aqui tem que ouvir isso hoje. Você tem se sentido menor? Da onde que Deus vai me usar? Veja a minha família, veja, eu não tenho posses, veja, eu não sei falar direito, veja isso, veja aquilo, e você fica olhando para as suas incapacidades. Chegou o momento de você parar de olhar para as suas incapacidades e começar a olhar para o Deus que te capacita, para que você possa ser usado de uma maneira muito maior. Que falem a respeito dessa igreja e da sua vida. Lá em Cacoal tem um homem e uma mulher, eles são honrados. Tudo que eles falam acontece. São respeitados, são honrados, são íntegros. Que você possa ser mais parecido com Jesus. O interessante é que eles vão até o vidente. Por que vidente? Era uma palavra do hebraico ali. Roer significa vidente, roar profeta, ou é o inverso, não anotei ele, mas é uma das duas coisas. Então, é aquele que vê, aquele que enxerga. É que vidente para nós tem uma outra conotação. Mas era muito comum eles falarem: nós vamos até o vidente porque ele vê e ele vai nos mostrar o caminho. Aí a Bíblia diz que eles chegam até Samuel, e com isso eu vou terminar, nós vamos começar a orar. Eles vêm até Samuel. Mas antes dele chegar até Samuel, Deus já tinha falado com o profeta: alguém virá te procurar, atrás de coisas naturais, mas é esse que o Senhor escolheu. A Bíblia diz que Saul vai até Samuel. Quando ele vai até Samuel, Samuel diz para ele: aí está aquele que Deus tem preparado para ele, o melhor de Israel. É interessante que Saul estava atrás somente de coisas naturais, mas Deus tinha algo melhor para ele. Eu venho aqui essa noite dizer, como profeta do Deus Altíssimo, alguns estão aqui nessa conferência atrás de respostas naturais. Talvez essa semana você se colocou diante do Senhor, jejuou e está atrás de respostas naturais. Mas deixa eu te dizer, vocês concordam? Sabe? Vocês conhecem o texto, as jumentas foram ou não foram encontradas? Foram. O natural foi resolvido. Mas Deus tinha algo superior para Saul. Eu venho te dizer em nome de Cristo Jesus, o maior profeta, sou instrumento dele. Deus tem algo maior para você, que vai além do teu dia a dia natural. Eu sinto pessoas sendo conectadas com um propósito aqui essa noite. Eu sinto pessoas que às vezes você olha e diz: não, a partir de mim nada vai acontecer. E Deus já está olhando as multidões que serão alcançadas através de você. Talvez você olhe e diz: mas pastor, a minha família, pastor, eu tenho isso, pastor, é difícil. Deus pega os que não são para envergonhar os que são. Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Sim, Deus quer usar essa cidade aqui, no norte do país, para dizer: eu estou fazendo um avivamento lá. E muitos, queridos, muitos virão até essa terra. Olha, Guarapava é uma cidade como Cacoal, cidade pequena. É aquela cidade que é igual Nazaré. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Veio só o Cristo, só.
E às vezes a gente está num lugar menor, no interior. Eu vou falar para os irmãos, eu convido o pregador para ir lá em Guarapau, o povo não vai. Porque não é conhecido. Não é conhecido. Mas é exatamente onde tem os que não são, que Deus usa para envergonhar os que são. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás mais ou menos, antes de passar por uma crise muito grande que nós passamos na igreja, Deus me trouxe uma palavra dizendo que o mundo iria em Guarapuava. Como que eu interpretei essa palavra? Eu pensei, meu Deus do céu, a igreja vai crescer, vamos chegar lá em 10, 20 mil membros. E eu interpretei dessa forma. Eu não imaginava que Deus ia mandar refugiados lá. Eu não imaginava que ia embaixadores lá. Eu não imaginava que ia repórteres do mundo inteiro lá. A palavra se cumpriu, mas a minha interpretação foi errada. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque às vezes Deus fala, a gente interpreta sobre nossa ótica, e aí a gente fica vinculado a algumas coisas que depois não acontecem. Mas não é porque Deus não falou ou Deus não queria, é porque a nossa interpretação foi humana, foi errada. Vou contar uma outra experiência para vocês, bem rapidinho, já vamos orar. Eu estava ministrando numa igreja bem grande lá no Paraná. Eles já estavam construindo um templo maior. O pastor chegou para mim e falou assim, vamos orar na construção? Eu falei, vamos. Fui até a construção. Eles ainda estavam só no terreno. E aí quando começamos a orar, queridos, eu fiquei sem ar. Parecia que tinha algo que apertava meu coração. E eu pensei, vou infartar aqui. E realmente foi um negócio assim que tomou minhas forças. Eu estava orando, eu tive que parar a oração para começar a respirar, porque eu falei, meu Deus, estou passando tão mal, o que está acontecendo? Aí na hora que eu senti aquilo no meu físico, Deus falou assim, algo vai acontecer aqui, que vai tirar o ar dessa igreja. Mas avise o pastor que eu estou no comando, que eu estou no controle, que vai dar tudo certo. E aí, queridos, eu trouxe aquela palavra e falei mais algumas coisas. Chegou um determinado momento da obra, da construção da igreja, que eles foram puxar uma grande peça e tinha 2 tratores com um cabo de aço puxando aquela peça para erguer a peça. E tinha o filho de um funcionário ao lado da peça que nem deveria estar na obra. Quando os tratores puxaram aquela peça se soltou, veio no peito do menino. E o menino faleceu na obra da igreja. A igreja sofreu um gigantesco processo por causa disso. Eu lembro que no dia, quando eu falei, quando acontecer algo que vai tirar o ar de vocês, pessoas estarão passando aqui na frente e elas vão entrar para ver. No dia que aconteceu, estava a imprensa passando. E a imprensa veio e fez toda aquela cobertura, sabe, aqueles programas, fez aquele... no pátio da igreja que estava sendo construído. Eles sofreram um processo de mais de R$1 milhão. Só que nesse mesmo dia, sem eu saber de nada, eu falei, entre esse tempo e o tempo onde essa situação que vai tirar o ar de vocês vai acontecer, Deus vai mudar as finanças da casa. Deus vai prosperar essa casa. Quando a situação aconteceu, queridos, quando saiu, né, a situação do processo, quanto que a igreja teria, que seria parte da igreja, eles tinham um recurso para poder pagar a indenização. Esse Deus que vê aquilo que nós não vemos. Eu não tinha ideia do que era, mas nós, num ambiente profético, nós precisamos prestar atenção nos sinais. Vou contar a última experiência, tá bom? Última. Eu estava numa reunião profética. Eu tinha comprado um terreno. Sabe aquele terreninho que você compra o carro parcelado, troca em outro carro, aí vira o terreno? Vocês sabem aquela história que a gente vai conquistando na vida? Só que eu tinha conquistado terreno e eu não tinha mais dinheiro para construir. Não tinha como construir a casa. E não tinha mesmo. E você tenta e sei que não tinha como, para resumir. E um dia eu estou numa conferência profética. Não faça isso, eu estou contando o meu testemunho, tá bom? Faça o que Deus mandar você fazer. Um dia eu estou numa conferência profética, sentadinho ouvindo a palavra. O pastor nem estava tirando oferta na hora, porque se tirasse ainda eu podia pensar que era o pastor que era
Não é bom para tirar a oferta. Estou lá ouvindo a palavra, Deus falou assim para mim, dá o terreno hoje. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim? E aí é tão interessante, homem é duro, gente do céu. Tem coisa que a gente nem pergunta a opinião da mulher, mas quando é difícil, a gente pega e diz, Deus, o senhor está falando comigo, então fala com a minha esposa também. Gente, aí Deus falou ali, eu falei, Deus, se o senhor quiser, fala com a Vivi também. E o pastor continuou pregando, e eu quietinho, assim, só falando com Deus, ouvindo a pregação. Chegou uma hora que eu nem ouvia mais nada, só pensava no meu terreno. De repente, nem olhava para a Viviane. Falei, vai que eu olho e ela percebe, né? E eu estou assim, de repente ela me cutucou. Deus fiz assim. Que amor dela? É que você não sabe o que Deus falou comigo. Eu falei, sério? Deus mandou nós dar o terreno. Eu falei, como assim? Sabe quando dá vontade de dizer, não, isso é do diabo, não é Deus não. Eu falei, Deus falou? Gente, eu já vi meu terreninho indo com asa assim, ó. Falei, Deus falou? Ela falou, falou. Eu falei, falou comigo também. Eu lembro que eu coloquei um papelzinho, escrevi assim, estou doando um terreno na rua tal. Já tinha passado a oferta, meu irmão. Eu vim no final do culto e deixei lá, pensei, tomara que o tesoureiro, né? No outro dia o tesoureiro me ligou. Deixei o papelzinho, fui para casa. Mas eu tinha convicção que eu tinha obedecido a Deus. Vou contar uma benção para os irmãos. Naquele dia, depois que eu fiz isso, durante um momento, no final do culto, que a oferta já tinha ido, o pastor começou a profetizar. Deus está mudando a história financeira de alguns aqui. Eu vejo novos lugares para pessoas morarem. E, gente, eu não tinha condição nem de construir. Vou encurtar a história para os irmãos. 3 meses depois, Deus me deu uma casa. Quando você está no ambiente profético, preste atenção no que Deus está falando. A unção que você honra, você atrai para você. Quando você desonra uma unção, você se torna infrutífero. Entende que eu não estou falando de pessoas, vocês estão entendendo? Nós estamos falando sobre o mover, a onda que está sobre a casa. Deus despertou os pastores dessa casa no início desse ano, para levar a casa a buscar a Deus com mais intensidade. Deus falou com os pastores que esse ano precisava ser diferente de todos os outros anos. E por isso que vocês começaram a se voltar, e jejum, e conferência profética, e todas essas coisas. Porque tem uma onda sobre essa casa. Alguns vieram aqui hoje atrás de jumentas, mas Deus quer mostrar propósito para você. Alguns vieram atrás de bênçãos financeiras, bênçãos naturais. E deixa eu dizer para você, meu irmão, isso não é errado. Mas o que eu senti hoje é Deus querendo conectar vocês com algo muito maior. Tem profetas aqui que, para você sabe que você é profeta. E eu vou falar de profeta para profeta. Você sabe que Deus te chamou para o ministério profético. Mas faz muito tempo, as visões para você são raras. Elas não são mais frequentes. Tem profetas aqui que estão dentro de caverna. Você se preparou essa semana inteira atrás de uma bênção natural. Mas a maior bênção é que Deus quer te tirar da caverna para você voltar a profetizar. Porque tem sim grandes profetas nessa casa. Eu reconheço a unção profética que tem sobre essa casa. E a primeira coisa que quero fazer, pode vir os músicos. Olha, deixa eu te pedir algo. Em ambientes proféticos, a nossa obediência faz muita diferença. Se Deus não falou com você, eu não quero que você venha à frente somente para receber uma oração. Porque não vai ter fruto isso. Dentro da direção que Deus está trazendo, se isso servir para você, você vai sair do seu lugar, vai vir até a frente, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Mas se Deus não tocou no seu coração, não tem problema. Eu não ficarei impressionado
Se vir pouca gente ou se vir muita gente, isso não faz diferença. O que nós precisamos é ser obedientes àquilo que Deus quer fazer hoje na casa. Deus vai destravar coisas naturais aqui, sim. Mas o foco esta noite não é esse. Vocês estão entendendo? As jumentas, Deus já está dizendo, já foram achadas, mas tem algo maior sobre você. O que eu sinto que é maior hoje, Deus está querendo conectar pessoas com o chamado e com o propósito novamente. Desde quando essa pandemia começou, algumas pessoas se desconectaram do propósito. Algumas pessoas, o seu coração já não está incendiado como um dia já esteve. A verdade é que a gente começa a sonhar com jumentas e com tantas coisas naturais, e às vezes o espiritual a gente para de sonhar. Eu sinto Deus trazendo sonhos novamente para muitos aqui. Deus está destravando coisas essa noite. Eu sei que tem uma igreja com fome aqui. Eu quero que vocês se coloquem em pé nessa hora. Se você ora em línguas, você vai começar a orar em línguas. Talvez alguns estão atrás de jumentas, mas Deus tem um plano muito maior. Quando Saul vem até Samuel, Deus já tinha falado com Samuel que ele seria o próximo rei. A Bíblia diz que que Samuel prepara uma mesa para Saul. Faz Saul se sentar à mesa, dá o principal, a coxa, o principal pedaço de carne para Saul e diz: Deus tinha o melhor reservado para você. Eu sinto pelo Espírito de Deus, a pastora Sibeli já falou isso, tem uma mesa hoje aqui que está servida. Jesus disse: os cachorrinhos comem da migalha, mas mesmo a migalha já trouxe libertação. Agora você imagina, você que é filho e que pode se assentar à mesa, tem algo muito maior do que coisas naturais para você. Deus está querendo te conectar com o chamado de novo. Deus está querendo conectar o seu casamento, a sua família com o chamado. Deus tem um propósito, Deus tem algo grande.